Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Fantasy de Bar aqui. Sempre comigo, ele, Matheus Chaves, o craque do Fantasy Futebol brasileiro, aí, o nosso guru do Fantasy Futebol brasileiro. Hoje de microfone novo, estreando microfone novo, então apreciem a voz aveludada de Matheus Chaves com microfone novo hoje. Quem me dera. Fala galera, vamos para mais um podcast, isso, mas... moleque. Esse eu não áudio vou agora... nada anti-crack, porque se vocês souberem a troca que o Léo realizou nesse dia de hoje, vocês vão ficar pedindo dica pra ele de troca, de como conseguir trocas absurdas assim. Essa troca, até o final do podcast, essa troca vai surgir no ar. A gente vai falar dessa troca mais tarde. Vou comentar aqui agora em off que realmente foi um crime. A Polícia Federal já mandou um e-mail pra mim que vai me investigar a partir de semana que vem. Mas é isso, Fantasy Futebol é sobre oportunidade, sobre roubar os amigos. Infelizmente é verdade. Eu, inclusive, achei um absurdo não ter vetado a minha própria troca. Eu achei, não sei como é que isso não aconteceu, mas é isso. Então. E fui eu que aprovei, eu só não vetei pra não... O Matheus aprovou a troca. Eu falei, cara, essa troca não vai passar, isso é muito absurdo. Eu não vetei porque lá eu não veto nada, né? Só veto se geral começar a dar discussão, senão já viu, né? Liga de amigo é brabo por isso. Porque a liga que todo mundo teoricamente sabe jogar, né? Então não tem por que vetar. O moleque tava no desespero, eu soube me aproveitar do desespero dele. É isso. Mas vamos falar de muito Fantasy Futebol essa semana aí, com um toque especial desse microfone do Matheus novo aí. Quem tá vendo no YouTube, quem tá ouvindo pelo podcast, pelas plataformas de podcast, tá perdendo esse microfone colorido aí do Matheus agora, novo. Que se der bom, eu vou comprar um também. Já fica Tomara que dê bom. Eu pode nunca ser que primeira vez aqui. Na semana 6, não acho que não dá tempo de chegar, mas pra semana 7, quem sabe aí eu não esteja com o microfone novo também. É isso. Pô, mas tá muito bom. BR evoluindo. É isso aí, pô. Investindo no nosso trabalho. Rapaziada, vamos começar a falar de semana 5 aí. Primeiramente, gostaria de fazer diferente hoje, falar pra você que tá ouvindo a gente pelo YouTube aí, mandar pra gente como você tá vendo. Aí, o Lourenço já mandou aqui, ó, microfone maneiraço. Valeu. Pô, também achei brabo esse microfone. Você que tá ouvindo a gente aí, conta aí pra gente como é que tá o seu recorde no Fantasy Futebol. Está 4-0, tá 3-1, tá 2-2, tá 1-4, tá 1-3, 0-4. Eu me aproveitei de um 0-4 hoje pra fazer essa loucura, essa troca, que a gente vai falar depois aí. Mas é isso. Você que tá ouvindo a gente pelo podcast também, deixa aí no review qual é a sua campanha até aqui. Aproveita e deixa 5 estrelas pra gente aí, pra avaliar o nosso podcast. Já fica deixa aí. É isso. Vamos falar de semana 5, vamos falar de compra e venda, que é o que a gente sempre abre aqui, o nosso queridíssimo Fantasy de Bar, com as dicas de compra e venda. Lembrando que as dicas completas de compra e venda estão lá no nosso Instagram. Nosso Twitter é mais difícil de achar, porque já se perdeu no feed, mas no Instagram tá sempre lá no feed. No Twitter a gente posta muita coisa, aí acaba se perdendo, não dá pra deixar mais de uma coisa fixada, né? Mas vamos falar de compra e venda. Então, a gente tem sempre 5 dicas semanais aí de compra e 5 dicas de venda. Lá, geralmente, tem as explicações. Essa semana, o Matheus postou a maioria das explicações lá. Algumas você vai ter que ouvir o nosso podcast que o Matheus grava nas terças falando sobre os backfields. Para uma explicação mais completa, não cabia aqui no post trazer as informações. Para não ficar muito vago, a gente preferiu jogar lá para vocês mais completo. Cara, vamos falar de compra. Eu acho que eu puxei errado aqui o de compra e venda. Achei. Tinha puxado errado aqui. Eu falei, cadê o Curtis Samuel? Cara, já entreguei aqui, que é a minha dica de compra da semana, tá? É o nosso queridíssimo Curtis Samuel, do Washington Commanders aí agora. Nosso brand new Washington Commanders. Que é o cara que tem sido surpreendente nessa temporada para mim, porque eu esperava um Terry McLaurin bem dominante nesse time, esperava um Terry McLaurin com mais target share, né, com mais volume de jogo, e tem sido apesar das últimas 2 semanas não ter sido muito boas, assim, porque pegou adversários difíceis, mas o nosso querido Carson Wentz, fugiu o nome aqui por um segundo, tem conseguido alimentar as bocas ali,
Mas o Curtis Samuel tem sido o cara de destaque nesse ataque, tem sido o cara com mais target share do time, o cara com mais volume de jogo aí, dentre os recebedores de Washington, e um cara que tá passando batido na maioria das ligas, né? É um cara que a galera não tem dado tanto valor assim, que essa semana, inclusive, já vai pegar, inclusive já vou dar um spoiler aí, vai estar na nossa dica de start da semana, no dica de aposte, né? Que a gente solta lá os sábados. É um cara que a partir dessa semana vai pegar adversários mais fáceis e eu acho que o valor vai começar a subir. Então, tem se consolidado aí como o principal alvo do time. Se não é o principal alvo, até o final da temporada vai ser, com certeza, ele é um dos principais recebedores do time e tem muito a produzir para o Fantasy Football. E eu acho que a partir dessa semana vai crescer o valor, porque vai ter adversários que serem bastante pontos para os recebedores daqui para frente. Em todas as semanas, todas as 4 semanas, ele foi o líder em target share da equipe. No ano ele tem 22%, né? O Terry McLaurin é o segundo com 16%. Então, assim, é até uma diferença boa dele pro Terry McLaurin, que em tese seria o principal wide receiver, né? Tipo, na época pré-temporada a gente sempre imaginou muito no McLaurin. E o Washington tem uma questão que é um time mais fraco, né? Tipo, o Washington não tá entre os times mais fortes da liga, longe disso. Então a tendência é na maioria das vezes, ser um time muito reativo. Que tem sempre que correr atrás do marcador, cações tem que lançar muita bola. Vai ser difícil a gente ver aqueles jogos em que o Washington vai estar ganhando, dominando o jogo, e eles vão correr mais com a bola, tipo, chega no último quarto e, tipo, dá a bola pros running backs pra gastar mais o tempo, pra controlar a posse. Dificilmente a gente vai ver isso no Washington. Então a tendência é a gente ver um Carson Wentz lançando muita bola e o Curtis Samuel aproveitando muito isso, até porque o Terry McLaurin geralmente é marcado pelo principal cornerback das equipes também. Então ele tem esse fator. E aí, essa semana o Jahan Dotson vai estar fora, na próxima também, né? De 1 a 2 semanas a lesão dele, talvez ele volte na próxima. Mas tem bastante espaço aí pro Curtis Samuel nessas 2 próximas semanas aí, pelo menos, aumentar o seu valor. Então, compre Curtis Samuel, que vale a pena ali como seu wide 2 ali, um flex, vamos dizer assim. A minha dica de compra essa semana é o Michael Pittman, que joga hoje, né? Pra quem não sabe, a gente grava o podcast na quinta, uma hora antes do jogo do Thursday Night, então ele joga hoje. A tendência é que hoje não seja talvez um jogo tão bom pra ele, porque ele vai ter um confronto muito difícil, né? Porque ele vai estar pau a pau ali com o Patrick Surtain do Denver, que tá jogando muito bem, o corner. Então, tipo assim, a tendência lógico que ele pode jogar muito bem, fazer muita coisa, porque o Jonathan Taylor não vai estar, e talvez o Matt Ryan tenha que lançar muito a bola pra ele e tudo mais. Se for, ótimo. Mas a tendência é que não seja talvez um jogo tão produtivo pra ele e ele esteja um pouco em baixa. E 2 semanas seguidas em baixa pra ele... isso que eu ia falar. Pode ser um valor muito bom, porque semana passada ele já não fez nada. Torcer pra que não jogue bem hoje, pra poder comprar ele com valor mais barato ainda durante a semana aí. Exatamente. E aproveitar que ele é o principal wide receiver do time, basicamente não tem outro wide receiver, tipo Paris Campbell, Alec Pierce, não tem nenhum outro grande cara. O Matt Ryan tá lançando às vezes pra Tyrant e tudo mais. Nas dois primeiros jogos do Michael Pittman foram, se eu não me engano, 23 targets e 17 recepções, 22 targets e 17 recepções, quase 200 jardas e um touchdown nos 2 primeiros jogos pra ele. Nessa última semana, na semana 4, que ele não foi muito bem, de fato. Teve até 6 targets, mas não funcionou muito bem, não conseguiu conectar muitas bolas. Mas mesmo assim, cara, é um cara muito bom, é um cara que ano passado foi um top 20. Esse ano começou bem nas 2 primeiras partidas e ainda não explodiu, porque ele ainda pode explodir. Tá com um QB novo, sistema todo novo e tal, com um novo quarterback. Então, se ele jogar mal hoje, né, no caso, esse jogo do Thursday Night, pode ser uma boa dica de compra pra você aí na próxima semana. Quando começa 1 semana, 2 semanas a ver que o cara ele não tá rendendo, tende a se desesperar, né? É normal. Até a gente mesmo que analisa tudo isso e, tipo assim, a gente tem os fatos na mão, a gente tem a se desesperar. Por exemplo, as últimas 2 semanas do próprio Curtis Samuel não foram tão boas assim. Sim. Foram semanas em baixa ali, mas que a gente sabe porque foram adversários difíceis aí para Washington. Então, o próprio Carson Wentz foi muito mal nos 2 jogos do Fantasy, a gente avisou isso, inclusive o Carson Wentz era dica de venda depois das primeiras semanas, que foram 2 confrontos fáceis para o ataque de Washington. Falando de Fantasy, tá? Não falando de jogo em si, mas falando de Fantasy, eram 2 adversários que
tenderiam a ceder muitos pontos para Fantasy, e depois disso a gente sabia que ia cair. Quem aproveitou a janela do Carson Wentz se deu bem, e eu acho que agora é uma boa hora para aproveitar essa janela embaixo tanto do Kurt Samuel quanto do Michael Pittman, nesses 2 jogos difíceis aí que eles tiveram, né, ao longo das semanas 3 e 4 aí. Passando para as dicas de venda, eu vou falar do TJ Hockenson, tight end do Detroit Lions, que teve uma semana absurda na semana 4, jogou demais, mas muito por conta do ataque do Lions sem DeAndre Swift, sem Amon-Ra St. Brown e sem o D.D. Chark. Então, era basicamente o alvo ali para o Jared Goff lançar. Assim, vai jogar mal na próxima semana? Não sei, pode ser que jogue bem de novo, mas não é o cara que vai manter 30 pontos por rodada, igual foi na última rodada, né? Tomei, acho que 32 pontos dele do Dani na liga que é standard. Ele fez 39 PPA. Na PPR nem sei quanto que é. 39, né? 39 ele fez. Insustentável 39 pontos pro TJ Hockenson. E pra quem tá desesperado por Tyrande, é uma ótima semana pra tu despachar o TJ Hockenson e ganhar valor aí no time, agregando em outra posição que você possa estar em déficit. Pode ser até uma boa troca pra talvez pegar um Kyle Pitts, um Darren Waller, um Kittle, esses talentos que estão muito em baixa. A gente não sabe de fato se eles vão melhorar ou não, mas são melhores, isso é fato. Tem mais teto, muito mais teto. São principais alvos dos seus times. E o Hockenson não, né? Tipo, a gente viu o Hockenson nas 3 primeiras semanas e, tipo, ele na primeira semana teve 38 jardas, na segunda semana 26, e na terceira semana teve 18. Tipo, ele explodiu nessa última semana porque não tinha ninguém. E o jogo foi um tiroteio bizarro, né? Tipo, 48 a 45. A chance disso acontecer de novo é pequena, apesar do ataque do Detroit estar funcionando bem, mas, cara... O Detroit tem basicamente um dos melhores ataques no Fantasy e uma das piores defesas. Hoje na liga... Esse tiroteio. É o pior ataque e a melhor defesa da NFL. Eu acho que em número de pontos. É equilíbrio. Balanço perfeito. Pro Fantasy é uma maravilha, porque todo mundo faz ponto e eles dão ponto pra todo mundo também. É isso. Thanos ficaria muito feliz com esse time do Detroit Lions atual. Exatamente. Thanos tinha razão. A minha dica de venda essa semana é o Rashad Penny, do nosso queridíssimo Seattle Seahawks, que nessa última semana o Rashad Penny explodiu também, assim como o TJ Hockenson, né? Teve um baita jogo justamente contra esse Detroit Lions, que dá pontos pra todo mundo. 151 jardas, 2 touchdowns, assim, foi o melhor da semana. Mas, assim, pra mim tem alguns pontos. Primeiro, que ele não é um cara efetivo no jogo aéreo. Na temporada toda, em 4 jogos, foram apenas 4 recepções para menos de 20 jardas para ele, menos de 15 jardas. E parece que ele já tem um limite ali de número de corridas que não deve passar de 20. A gente vê que toda semana ele tem um número ali, tipo, primeira semana foram 12, na semana 2 foram 6, na semana 3 foram 14 e nessa última foram 17. Você vê que não é nem um número muito alto de corridas, né, no caso, tipo, 17 corridas pro cara ter 151 jardas, tipo, não é um número comum. Geralmente tu vê o cara tendo 151 jardas quando ele tem 25, 27 corridas. A gente viu que os 2 touchdowns dele foram em big plays, em jogadas, assim, bizarras, a defesa do Lions. Tipo, que ele quebrava um tackle, conseguia um gap ali na linha de scrimmage e tipo assim, corria livre e tava todo mundo na linha de scrimmage marcando. Acho que teve um que foi numa quarta pra uma jarda ali que eles correram, tipo, o Lions botou todo mundo na linha e eles correram e o Rashad Penny conseguiu um touchdown longo. Então, assim, eu não acho que se mantém, tá? O Kenneth Walker no último jogo teve 8 corridas também. Então, assim, foi até um número, não foi equilibrado, que eu digo, mas assim, tipo, a gente vê que ele tá sendo utilizado. Então, não vejo uma tendência do Rashad Penny de se manter nesse nível alto que muita gente está esperando de running back 2. Pra mim, ele é no máximo um flex pro Fantasy. Então, vai ter muita gente crescendo o olho nele essa semana, achando que ele vai explodir pro resto da temporada para ser um running back 2 ou alguma coisa desse tipo. Então, acho que vale vender. Acho que pode estar num preço muito mais alto do que ele merece. Lembrei agora do nossa pré-temporada, das nossas tierzinha lá de no máximo flex. No máximo flex. Lembrei da nossa o Rashad Penny, no máximo flex. Cara, a ideia do compra e venda é justamente você, como se fosse um mercado de ações aqui, como se os jogadores fossem ações, né? Sim. A ideia é vender na alta e comprar na baixa. Então, o Rashad Penny
estourou na última semana, é um cara que não vai manter isso toda semana, né? Não vai manter esse volume de jogo, essa pontuação toda semana. Sim. Então, é um cara pra possivelmente, não é pra dar também o jogador, né? Mas possivelmente num valor bom é possível despachar ele. O lance é conseguir vender num valor bom, e às vezes, isso acontece muito, tipo, do mesmo jogador durante a temporada, um dia a gente vai estar dando dica pra vender e outro dia pra comprar. Exatamente. Porque, tipo, às vezes o cara tá numa alta absurda e bota pra vender. Mas às vezes o cara tá numa baixa que também não é relativa ao valor dele, entendeu? Às vezes tá numa baixa que, tipo, você vê que o cara é melhor do que isso, pode produzir mais, então às vezes a gente vai dar a dica do mesmo cara pra comprar. Então, tipo, é sempre algo muito dinâmico. É que nem ação mesmo, tipo, mercado de ação que você falou, tipo, é um negócio que muda muito cada semana, então é aproveitar as oportunidades. É isso. Essas são as nossas dicas de compra e venda. Vai ter mais dica lá no Instagram, como eu falei para vocês. Então, confere lá você que quer mais dicasinhas de compra e venda para semana. Mas a galera tem mandado aqui no chat umas perguntas de compra e venda. Aqui, ó, o Vitor Santana mandou pra gente. Fala, galera, comentando compras. O que acham de DeAndre Hopkins pra temporada? Cara, eu acho que você tem até o Hopkins voltando na semana 7, né? Eu acho que até até semana 5, que é essa. Até o final dessa, eu acho. Acho que você tem até o meio da semana que vem pra comprar ele. Porque depois disso, acho que a galera vai voltando ao hype do Hopkins, vai começar a sair notícias. E, cara, eu vi umas notícias essa semana sobre o Hopkins no Arizona Cardinals que me animaram. Eles têm testado o Hopkins em posições novas, tem dado muito, pelo que eu vi, vão dar muito volume de jogo pro DeAndre Hopkins nesse ataque do Cardinals. Posso estar enganado? Posso estar enganado, mas pelo que eu tenho visto, tem me animado bastante. Eu acho que vai funcionar bem essa dupla com o Marquise Brown, que é um cara que deve esticar o campo e tal. E o DeAndre Hopkins não é muito esse cara de big play, então ele pode funcionar muito ali, tipo, nessas rotas dele, tipo, de 10, 12 jardas ali, que ele sempre funciona bem e tal. E o Marquise Brown esticando o campo pode dar mais espaço pra ele jogar também e tal. Eu acho que é um bom... Inclusive, semana que vem, talvez pinte na compra aqui, não sei, a gente vai ver, analisar aí pra semana. Mas é um cara que eu acho que até semana que vem é uma boa para você comprar. Então, eu tô com ele em algumas ligas, acho que tô com ele em 2 ou 3 ligas, assim, e eu tô bastante esperançoso aí pro Hopkins quando ele voltar dessa suspensão aí. Lourenço perguntou aqui, ó, se tivessem que dizer hoje, acha que o Pitts termina a temporada em cima do TJ? Eu acho. Eu acho que sim também. É porque assim... mais do TJ do que do... É porque se a gente for pegar a pontuação no final da temporada, talvez esses 40 pontos do Hockenson nessa semana pesem. Né? Mas se for fazer uma consistência, a gente talvez veja um Pitts melhor. O Pitts teve um bom jogo na semana 3, foi ruim na semana 1, 2 e 4, fato. Na semana tá meio baleado e tu sabe se vai jogar. Mas eu acho que é uma boa compra em baixa. De fato, não imagino ele jogando mal a temporada toda, não imagino ele jogando nesse nível a temporada toda, porque o cara é absurdo. Então, tipo, a gente espera uma melhora dele, eu acho que ele vai melhorar a partir dessas próximas semanas aí. Espero que melhore, né? Que eu tenho ele na... Eu tenho ele na Dynasty, né? Acho que o único lugar que eu tenho Pitts é na Dynasty. Eu não tenho ele em nenhum lugar, infelizmente. Queria muito mais. Eu tenho ele na Dynasty. Na Dynasty é um pouco diferente o valor, não dá nem pra alguém querer me passar a perna, mas não espero que ele volte bem pra temporada aí. Aqui, ele comentou sobre o recorde dele. Inclusive, tá na minha liga. Na minha liga aí do... Campeonato Brasileiro. Pra quem não sabe, a gente tem o Campeonato Brasileiro, que são 5 divisões aí. Ano passado eu comecei o Rumo ao Estrelato, que é a minha campanha tipo Brasfoot, que tu pega o time na última divisão e tenta subir a primeira. Subi da 5ª pra 4ª. Esse ano eu tô 3-1. Tô 3-1 aqui. O time tá bom. Embalado, o time tá fechado, o elenco tá unido. Vestiário impecável ali. Rumo à 3ª divisão. Aí o Lourenço tá junto comigo na liga, tá 2-2 aí. E tá apertado mesmo aqui, ó. Ele botou absurdo de parelho, ele tá 70 pontos de diferença entre o primeiro e o último colocado. Que tá bem apertado mesmo. Aqui, o Alan Kaique mandou aqui. Se deve startar o Himes hoje. Cara, o Himes é aquele velho problema. Se você startar o Himes, ele faz 2.8, e se você deixar ele no banco, ele faz 40 pontos. Isso é isso. Basicamente isso.
Vamos ver. Você vai estar ouvindo a gente. Assim, a galera que não tá vendo ao vivo já vai saber a pontuação dele. Já vai saber a pontuação dele. Eu acho que. Mas, Alan, depende das suas opções, cara. Não dá pra comentar se você starta ele ou não sem ver essas opções. Por exemplo, eu tô sem meu running back 2 aqui na Dynasty. Talvez eu colocaria o Hines hoje. Mas... Porque eu tô sem... Na verdade, eu tô sem meus 2 running backs. Eu tô sem o Gus Edwards, que é machucou, né, na Dynasty. E eu tô sem o Jonathan Taylor. Então, eu tô sem ninguém pra botar ali. Eu vou de Alexander Madison ali. Eu acho que o Hines tem um valor bom pra ser um flex na semana. Eu acho que, como flex, dá pra usar ele bem. Se for uma liga full PPR, talvez até running back 2, dependendo do seu time. Não é um confronto fácil, mas como ele tende a ser running back 1, né? Então tudo pode acontecer. Pode sobrar um touchdownzinho ali e tal. O problema é que o ataque do Colts tá mal. Esse que é o problema. Continuando as perguntas aqui, quero aproveitar que a galera tá mandando bastante pergunta hoje. O Lourenço mandou aqui, tô vendo muita gente vendendo o Brian Robinson com preço de titular. Até acho que vai ser. Acham que ele tá valendo? Cara, com preço de titular absoluto, não. Com esse preço todo, eu acho que não vale a pena, não. Eu acho que ele vale como uma aposta ali. Eu acho que é um cara que vai ter volume no backfield. É um cara que na pré-temporada tava cotado para ser o líder desse backfield. Mas a gente precisa ver como é que ele vai voltar, né, cara? Ele perdeu aí 4 jogos, não sei quantas semanas de preparação por causa do acidente que ele teve aí. Então a gente precisa ver como é que ele vai voltar. Eu não sei o que o Matheus tem de expectativa dele nessas primeiras semanas, mas é um cara que eu mais pago para ver do que consigo pagar um valor de titular para ele agora sem ver nada assim do zero. Cara, então, eu acho que o Brian Robinson tem muita gente com um valor alto nele. Tem muita gente botando ele, tipo, já como running back 1 do time. Tem notícias dele tá impressionando nos treinos até, tipo, hoje, essa semana que voltou. Mas eu ainda não compro ele como running back 1, não. Pra mim, ele vai chegar pra dividir, pra mim vai ser um backfield de 3 jogadores. Vai ser ele, Gibson e McKissick. Acho que não tem... Pode ser que ao longo das semanas ele vá tomando esse backfield, caso ele vá jogando bem, mas é tipo, se e caso, tá ligado? Eu tava muito mais empolgado com ele na pré-temporada, antes do incidente dele, do que agora voltando nesse meio de temporada aí, depois do que aconteceu. Assim, isso. É uma boa aposta? É uma boa aposta. Peguei algumas ligas? Peguei. Mas não pagaria esse valor de titular nele agora, não. Isso. É um cara no banco bom pra deixar ali, pode surpreender. O famoso pode surpreender. Outro também que, aproveitando o embalo, o Fábio mandou aqui pra gente, Fábio Lins, um abraço, meu querido. Se o Gus Edwards vai valer alguma coisa pra temporada, que ele guardou no IR só pra ver o que vai acontecer. Cara, pra mim é justamente isso. O J.K. Dobbins explodiu semana passada, Sim. É um cara que a gente espera que lidere o backfield, e eu não vejo o Gus Edwards já chegando com impacto nesse backfield. Acho que, assim como o Brian Robinson, é um cara que, se chegar para dividir ali, vai ser um cara que vai brigar pro espaço, mas... Eu acho que ele não vai... Nada. Eu acho que o Edwards tem menos do que o Robinson. Menos do Robinson dividir. Porque o J.K. Dobbins é o melhor running back ali. O Edwards é bom running back. Tipo, quando ele joga, ele consegue correr bem, mas ele sempre se machuca também, tem esses problemas. Mas ele, pra mim, é running back 2. Só que, assim, o lado bom dele é que ele tá num Baltimore que geralmente é um time que tem muito volume ofensivo, um time que corre bastante com a bola, que tá sempre em linha de gol, essas coisas. Então ele tende a ter algumas oportunidades. Pra ser um cara consistente, eu acho que não vai ser. Só se o J.K. Dobbins se machucar, entendeu? Aí beleza, ele vai ser running back 1. Mas fora isso, pra mim é um cara, assim, numa liga grande, com 14, 16 times, vale pra ser, assim, pra usar como flex de vez em quando. Numa liga com 12 times, eu acho que é um cara pra você ter no seu banco ali no máximo por uma situação de bye. Fechar a última aqui sobre compra e venda, pra gente partir para os nossos confrontos semanais aí. O Dantas mandou aqui, o Kiro só usado praticamente para bloquear. Possibilidade de compra ainda? Com certeza, Dantas. É um cara que tá no mercado que não tem muita opção boa. São 5 ou 6 talentos razoáveis ali, para 7 para ser gente boa. E tá ali num bolo que é o cara que pode voltar a ter volume ofensivo a qualquer momento. Num ataque que, tudo bem, tem corrido bastante com a bola, mas é um ataque que ele
Depois o Deebo Samuel, pra mim, é o cara desse ataque ali recebendo bola, né? Apesar do Brandon Ayuk, pra mim é o cara desse ataque. Sim, parece que o Garoppolo com o Ayuk ainda não rolou, né? Tipo, não funciona muito bem. Então, assim, o Deebo Samuel explode com o Garoppolo e o Kittle também é um cara que geralmente consegue alguns jogos explosivos. O que me anima na questão do George Kittle é que ele tá em campo o jogo todo, tipo, 96% de snap, ele não sai de campo basicamente, bloqueia muito fato, mas também tá correndo muita rota, então sempre vai sobrar uma bola pra ele. Por exemplo, no jogo passado teve o touchdown que voltou, mas tipo assim, foi por muito pouco, né? Tipo, um pezinho ali, uma parte do pé dele que pisou fora, poderia ter sido um touchdown. Eu acho que daqui umas 2-3 semanas a gente vai ver um Kittle com um volume grande, assim, de jogo. Talvez não no nível Kelce e Mark Andrews da vida, mas, sei lá, para ser um volume aí de 7 targets por partida, mais ou menos. Só para responder o Alan rapidinho, tem o Montgomery, Penny e Dobbins. Cara, eu seguraria o Hines, tá? Se forem 2 vagas, eu seguraria o Hines hoje. Vamos ver as notícias do final de semana aí, mas... Talvez o Montgomery volte. Se o Montgomery voltar, eu iria com o Montgomery e o nosso queridíssimo Dobbins aí. Ou até o Penny, não sei pensar aqui, mas eu seguraria o Hines para ver qual vai ser. O próprio Jonathan Taylor não vinha brilhando muito também nesse backfield aí. Os 3 últimos jogos dele, morto. Então jogou muito na primeira semana só. Assim, complicado apostar no Hines com essas opções boas aí no backfield. No teu time. Vamos falar de confrontos, né? Dessa semana, entrar de fato aí nos confrontos dessa semana 5. Puxar aqui. Naquele mesmo esquema, eu sempre falo uma dica de confronto bom e uma ruim. O Matheus joga outra aí. Lembrando que a gente sempre posta lá no nosso Instagram as nossas dicas de aposte e evite, né? Que é um start sit, mas a gente evita usar o termo start in sit, porque a galera acha que se tá no start eu tenho obrigatoriamente que colocar, e se eu coloco no sit eu tenho obrigatoriamente que colocar o cara no banco. E não é isso, né? São dicas de cara que tem um confronto bom, ou por algum outro motivo o único alvo do time, ou tem uma tendência de matchup boa. A gente o cara pode mandar bem na semana, ou que a gente acha que não vai mandar bem, tipo. Que tudo indica que eles estão ali acima do que se espera deles ou abaixo do que se espera normalmente, né, pra semana. É basicamente isso. Então entra num aposte e evite, mas não é o que a gente traz aqui na quinta-feira, ou na sexta, se você estiver ouvindo na sexta, ou no sábado, se você estiver ouvindo no sábado, ou então até no domingo mesmo, se estiver ouvindo domingo e pré-jogo, perdido, sem saber o que fazer. A gente fala mais sobre os principais confrontos aqui da semana, piores ou melhores. Eu tenho embolado aqui. Mas para começar, cara, vamos começar com os quarterbacks, tradicionalmente, a gente sempre fala dos QBs. Vamos falar de Zach Wilson. Zach Wilson aí, o melhor confronto da semana de quarterback. Zach Wilson que vai enfrentar a equipe do... Peraí, rapidinho, que eu só preciso confirmar aqui por um segundo, porque fugiu aqui a página da NFL do meu... Miami Dolphins. É o Dolphins, né? Isso. Tava com medo de falar que era o Dolphins, porque realmente é o segundo melhor aqui. Cara, a equipe do Dolphins cedeu a média de 25,2 pontos aos QBs nessa semana aí. Zach Wilson, que tem boas armas ofensivas lá na equipe do Jets, tem bons nomes lá se destacando, né? Sim. Boas opções aéreas lá. Então, acredito que o Zach Wilson possa ter uma semana acima do normal aí. Ele que mandou bem na semana passada já, voltando de lesão, fez acho que quase 20 pontos, ficou na casa de 19 aí. Então, pode ter uma boa semana, um bom confronto. Para você que precisa de quarterback mais cool, nas ligas mais profundas aí, é um bom nome para você ficar de olho para essa semana 5. Isso. Eu gosto do Zach Wilson, tá? Semana passada eu não gostava muito dele não pelo confronto, mas essa semana eu acho que ele tem tudo para surpreender, né? Mais do que isso, até porque a tendência é ser aquilo que a gente falou no início falando do Washington. Ser um time reativo que corre atrás de pontos. O Miami é mais time, a tendência é o Miami estar na frente, mesmo com o Teddy Bridgewater. A tendência é o Miami estar à frente e o Jets ter que correr atrás do placar, forçar o Zach Wilson a lançar a bola. E o Miami tá cedendo pontos pra QB. É aquela famosa bend don't break defense. É isso. E lembrando que semana passada a gente trouxe aqui 2 quarterbacks que estouraram na semana, tá?
Já registrado aí, você que ouve aí o nosso podcast semanalmente, vai se lembrar de Russell Wilson, quando ninguém mais acreditava nele. Fantasy BR trouxe a informação aqui. E o nosso queridíssimo aí, subestimado, Geno Smith, que estourou na semana passada. Ótimo confronto aí do Geno Smith. Então, pra você ficar sabendo aí que Fantasy BR tá nessa informação importante. Então anota aí. Isso. E escuta o próximo do Matheus aí, que certeza que vai jogar bem essa semana também. Então, vamos ver só se ele vai jogar primeiro, né? Que é o James Winston. Eu trouxe o James Winston, que ele não treinou ontem, não treinou hoje, ainda é dúvida. Até acho que ele ainda joga essa semana, mas o não treinar na NFL tá muito subjetivo, né? Eu já comecei a ignorar essas coisas. Então, eu acho assim, antigamente a gente só não ligava pra quarta. Agora a gente já não liga pra quarta e quinta. Hoje em dia é só sexta e olha lá, daqui a pouco o cara nem treina e vai jogar. Até porque tem o descanso dos veteranos também, né? Os times têm feito muito isso agora, deixaram os veteranos descansarem um dia a mais na semana. O cara basicamente virou o Renato Delchismo do futebol americano. Os caras não treinam, só tem folga. Chega no jogo, freestyle. É isso. É igual andar de bicicleta, não desatém. Treinar pra quê, pô? Maluco. Treinar pra temporada inteira já, pô. Eu botei o James Winston porque joga contra o Seattle, que semana passada simplesmente cedeu quase 400 jardas e 4 touchdowns pro Jared Goff. Tá certo que o Jared Goff tá jogando muito bem essa temporada, mas ele fez o Seattle também. Na primeira semana já cedeu mais de 300 jardas pro Russell Wilson também, tá? Na semana 3 também o Mariota fez até um jogo bem decente. O Mariota teve 230 jardas, fez touchdown correndo. Então assim, a defesa do Seattle tá cedendo muitos pontos. O James Winston é um cara que tem bons recebedores, então tipo, um Chris Olave ali, um Jarvis Landry, vamos ver se o Michael Thomas também vai jogar, a gente não sabe se o Michael Thomas joga. Então acho que pode ser um bom confronto pro James Winston para quem precisar de um streaming bom pra semana aí. Agora, mantendo no mesmo jogo, mas com um confronto difícil, a gente vai trazer agora o quarterback que a gente trouxe na semana passada, mais do outro lado da história, que é o Geno Smith, que apesar da semana passada ter tido um baita jogo aí, num matchup favorável demais, essa semana pega um matchup não tão favorável, né? Sim. Vai enfrentar a equipe do New Orleans Saints, que cedeu 14 pontos de média até aqui para os quarterbacks, então vai enfrentar uma pedreira aí, o nosso queridíssimo Geno Smith. Eu confesso que até brinquei lá na nossa liga que eu tenho com o Matheus, que eu tô precisando de QB, porque eu tava com o Stafford tá mal demais e nas próximas semanas nada me indica que o Stafford vai melhorar, porque tem confrontos muito difíceis, por mais que ele jogue bem, não vai ser o que eu draftei ele para ser. Então eu tô em busca de QB aí. Peguei o James Winston e me ofereceram o Geno Smith, mas eu não acredito que o Geno Smith vai manter o valor de semana passada, não. Vai dar uma baixada aí agora. E muito por conta desse confronto com o Saints, que nada favorável, a defesa do Saints muito boa. 7 pouquíssimos pontos para os QBs aí. Historicamente, ano passado e esse ano também, mantendo a média aí. Então, acredito que Geno Smith vai ter um caminho complicado nessa semana sim. Eu ia trazer o Kyler Murray como um QB de uma dica assim, de confronto ruim. Faz então, o Kyler Murray em 39 vídeos. Mas eu pensei, vai ser uma dica meio inútil, porque tipo, tu não vai botar o Kyler Murray no banco. Então isso. Não faz sentido eu trazer uma dica que vai ser meio inútil. A não ser que você tenha um Patrick Mahomes no seu time, ou um QB mais ou menos assim, mesmo nível, tipo um Joe Burrow, alguma coisa desse tipo. Mas é raro. Então eu trouxe o Jared Goff, simplesmente, talvez o QB sensação aí da temporada. Por alguns motivos. Primeiro assim, não é o confronto, às vezes pode enganar, porque os Patriots hoje não são um dos times que menos cedem pontos para QB. Mas não são, porque teve um jogo contra o Lamar Jackson na semana 3, em que o Lamar Jackson meteu 40 pontos. Ele destruiu a defesa do New England Patriots. Nos outros 3 jogos, os QBs não foram lá muito bem, assim. Não fizeram grandes atuações. Tipo, o Tua na primeira semana não fez lá um grande jogo. O Mitch Trubisky não fez muita coisa. O Aaron Rodgers até na semana passada fez um jogo ok, mas não fez nada demais. E pegou um Aaron Rodgers jogando... O jogo foi apertado, hein? Não, ele pegou o Aaron Rodgers jogando em Green Bay, o que geralmente ele sempre faz grandes pontuações e tudo mais. O Jared Goff geralmente não joga bem contra os Patriots. O Bill Belichick sempre dá um jeito de
de dar uma anulada ali no jogo dele. Eu acho que mais uma semana sem o Amon-Ra, talvez sem o DJ Shark, sem o Swift, eu não sei se ele vai aguentar mais um jogo agora fora de casa, um confronto que tende a ser bem difícil fora de casa contra o New England. Então, talvez não seja aquele jogo do Jared Goff que muita gente já tá colocando como um top 12 na semana que eu tô vendo. Eu ainda não boto essa banca toda pra essa semana pro Goff. Eu também acho que vai ser complicado. A gente fala muito dessa análise de média, mas tem realmente semanas que despontam, como essa semana do Jared Goff, do Lamar Jackson na primeira semana, né? E a defesa do New England tá muito boa defensivamente, né, contra os QBs, então acho que apesar do Lamar Jackson na primeira semana ter destoado, realmente o nosso querido Jared Goff, sem as armas ofensivas, vai ter trabalho lá em New England para poder fazer uma boa semana. É isso. Passando para os running backs aqui agora, eu acho que o melhor conjunto de confronto de matchup com dica de start aí da semana vai para o nosso queridíssimo James Robinson, tá? James Robinson, running back aí do Jacksonville Jaguars, que vai enfrentar a equipe perdi de novo aqui. Houston Texans. Vai pegar a equipe do Houston Texans, que é simplesmente a pior defesa contra o jogo corrido até aqui. Não só contra o jogo corrido, né? Contra o jogo. Mentira, o Lions tá pior. Mas contra o jogo corrido, o Texans está brilhando aí. 32,8 em média para os running backs nessa semana, ao longo dessas 4 semanas aí. Acho que o James Robinson é um cara que, apesar de semana passada ter desapontado, né, jogou 46% só dos snaps, 8 carregadas e 0 targets aqui, a stats dele da semana passada. É um cara que vem para brilhar essa semana para mim. O melhor matchup aí, casando matchup com oportunidade de pontuação para o Fantasy para mim, é o James Robinson, um must start em todas as ligas aí. Eu sei que a gente não tá falando de starting city aqui, mas é um cara que, para mim, vem pro top aí nessa semana. Houston permitiu 32,78 pontos de média nas ligas com ponto por recepção, tá? E 564 jardas, a segunda maior marca de touchdowns cedidos aqui também. Então, tudo para ser uma ótima semana pro James Robinson aí. Confia nele de olhos fechados essa semana. O James Robinson, para mim, é o caso clássico daquele cara de game script. E ele, essa semana, tem tudo para ser favorável, como foi nas primeiras 3. Tipo, o Jaguars na frente. E o Jaguars na frente dá a bola pra ele correr. Tipo, ele tá sendo o cara que tá correndo. E o Etienne tá sendo mais ou menos aquele cara de passing downs e tudo mais. Até por isso, nesse último jogo contra os Eagles, o Jaguars até saiu na frente e tal do jogo, mas os Eagles conseguiu encostar rápido na partida e tudo mais. E chegou um momento em que o James Robinson, acho que depois do fumble e tal, ele até, tipo, foi menos utilizado, começou a utilizar mais o Etienne, até por questão de passe e tudo mais. Só que o jogo contra o Houston, a tendência é a gente ver os Jaguars na frente do placar, né? Apesar do Houston ser o único time da NFL que não ganhou ainda, todos os jogos foram muito equilibrados, né? Tipo, bizarro, tipo, todos os jogos do Houston na temporada foram bem equilibrados. Deveria ter ganho até 1 ou 2 jogos, poderia ou deveria ter ganho, né? Não ganhou porque o time é ruim, não faz questão de ganhar porque quer pegar um QB no que vem no draft. Sem ânimo. Não vai mudar nada. Então, eu acho que o Jaguars tem uma tendência grande de abrir um placar bom e o James Robinson correr bastante nesse jogo, então acho que é uma ótima pra ele. Eu botei o Damian Harris dos Patriots como uma opção, poderia botar tanto ele quanto o Ramondre Stevenson aqui, eu acho que os dois vão jogar bem essa semana. New England pega o Detroit Lions, que também é uma defesa muito fraca. A defesa do Lions é fraca contra tudo, né? Pior da liga. Segunda pior defesa contra o running back. Primeira semana, o Eagles fez a festa correndo com a bola. A segunda semana, o Washington não foi bem, mas terceira semana, Dalvin Cook e Madison jogaram bem. E na semana passada a gente viu que o Rashad Penny destruiu a defesa dos Lions correndo. Então, o Damian Harris tá correndo bem, tá produzindo bem. Ele e o Ramondre Stevenson estão produzindo bem nesse ataque do New England. São os dois jogadores que a gente pode, entre aspas, confiar aí, mesmo em confrontos mais difíceis, eles são caras que conseguem ter uma produção boa.
Eu botei o Damian Harris e não o Ramon Stevenson especificamente, porque o Damian Harris geralmente é o cara que tá em questão de goal line, ele é o cara que tem sido mais utilizado em goal line, então a tendência é dele fazer mais touchdown. Mas qualquer um dos dois, pra mim, é uma ótima pedida essa semana. Confronto bom, os dois devem correr muito com a bola, New England joga em casa, deve tentar usar isso, não vai ter Mac Jones, não vai ter Brian Hoyer, então eu acho que pode ser uma boa semana aí pros running backs dos Patriots. Falando agora de running backs que tem confronto difícil nessa semana 5, vamos falar de Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys, que vai pegar simplesmente a melhor defesa, ou pior defesa, depende do lado que você está vendo, né? Contra o jogo corrido, que é a defesa do Los Angeles Rams. Tem amassado os running backs até aqui, 14,4 pontos de média aí. Lembrando que para os 2 ou mais running backs, então semana difícil para o nosso queridíssimo Ezekiel Elliott, que também não vem tão bem assim no Fantasy Football, né? Ainda não quebrou a barreira dos 15 pontos aí, pontuou 10 ou menos pontos em 3 dos 4 jogos de temporada. Então, Ezekiel Elliott é um problema para essa semana aí, para quem tem ele. É difícil o que fazer com... Dependendo das opções, eu bancaria, mas como a gente está falando de bancar ou não aqui, um confronto bem difícil. A defesa do Rams está parando bem o jogo corrido e tem que ser uma semana fraca aí para o Zeke no Fantasy Football. Isso. Eu trouxe o Breece Hall como uma dica de sit, apesar da semana passada ele ter jogado bem, ter sido de fato o running back 1 do Jets, pela primeira vez ali um cara com mais snaps, com mais corridas e tal. Eu falei isso no podcast que eu gravei terça-feira, falei muito sobre isso, mas essa semana o confronto contra o Miami é pesado. Assim, o running back que teve mais jardas terrestres contra o Miami foi o Joe Mixon, na semana passada, com 61 jardas em 24 corridas. Então, assim, foi uma média menor de 3 jardas por corrida para o Joe Mixon, não foi bem. O Devin Singletary na semana 3 fez um bom jogo, mas foi um jogo que ele teve 9 recepções, né? Teve 78 jardas no touchdown porque ele teve 9 recepções. Então, assim, não sei se vai ser o caso do Breece Hall, que até é um cara que recebe passe e tudo mais, mas eu não vejo ele tendo um jogo tão produtivo assim no Fantasy talvez para suprir o hype da semana, depois de ele ter vindo de uma semana boa como running back 1 e tal. Para mim, é uma opção de flex apenas. Aquilo, né? Nada indica que vá surpreender nessa semana. Eu não cravaria... um touchdown muda tudo, né? Mas... Eu não cravaria como City justamente por causa disso. Mas realmente o confronto da semana indica que vai ter uma pedrada aí pela frente. Passando para os wide receivers agora, vamos falar de Curtis Samuel, wide receiver que a gente falou no começo lá do podcast, wide receiver do Washington Commanders, que vai enfrentar a quarta defesa. Eu fiquei muito na dúvida aqui, cara, confesso, se eu trazia o Chris Godwin ou se eu trazia o Curtis Samuel. Mas como eu acho que o Chris Godwin tem mais nome do que o Curtis Samuel, eu, por exemplo, fico mais empolgado em startar o Chris Godwin do que o Curtis Samuel. Resolvi trazer o Curtis Samuel, que vai pegar a defesa que cedeu 42,7 pontos aos wide receivers até aqui. Cara, como a gente falou no começo lá, tem sido o líder de target do time, vai provavelmente manter isso nessa semana 5, porque é o que a gente tem visto até aqui, ele na frente do Terry McLaurin, e vai pegar a defesa que é a terceira que mais 7 jardas para os wide receivers até aqui. São 786 jardas e empatada com a da segunda defesa que mais 7 touchdowns para os wide receivers, com 6 até aqui. Então é basicamente certo de ter um touchdown de wide receiver nessa semana, e as chances de serem do nosso queridíssimo Curtis Samuel são bem grandes. Minha dica de start é o Gabriel Davis, que depois da primeira semana que ele foi muito bem, a gente começou com uma expectativa alta nele, né? Tipo, que de fato teria uma baita temporada, mas aí se machucou, teve tipo, uma semana ruim, se machucou, voltou de lesão não muito bem, né? Tipo, ainda tá com o tornozelo meio ruim, mas essa semana parece que ele tá melhor. Teve o primeiro treino full, né? Tipo, inteiro da temporada, ou tipo, das últimas 3 semanas na quarta-feira, né? No caso, ontem.
Tem um confronto bom contra os Steelers, que não é uma defesa top 5 contra o wide receiver, mas é tipo a 8ª, 7ª defesa que mais cede pontos para wide receiver. Toda semana teve algum wide receiver explodindo ali contra ela, né? Teve Ja'Marr Chase, teve a Mari Cooper, teve Corey Davis na semana passada. Na semana 2, o New England Patriots, que talvez seja o pior grupo de wide receivers da NFL, teve Jacoby Myers e Nelson Agholor jogando muito contra a defesa do Pittsburgh. Então, e tem mais um fato que é o Isaiah McKenzie, né? Que a gente falou sobre ele num dos podcasts algumas semanas atrás, seria um bom nome para a temporada, um bom sleeper. Ele talvez não jogue essa semana, né? Acho problema de concussão, alguma coisa assim, ainda não sabe se ele vai jogar, se ele vai participar do jogo. Se ele não jogar, pode ser uma boa, porque o Jameson Crowder também tá fora. Então, tipo, possivelmente o Josh Allen tenha basicamente Stephon Diggs e Gabe Davis para lançar bola, não tenha muita gente para ele lançar. E pode ser um jogo com um target share mais alto do Gabriel Davis que a gente estava vendo. Ele tá numa baixa grande, então eu acho que ele pode ser uma surpresa essa semana. Eu gosto do Gabe Davis mesmo se o Isaiah McKenzie resolver se recuperar até domingo, mas sem dúvida, sem ele, melhora bastante a situação do Gabe Davis para essa semana. Sim. Falando de confrontos difíceis agora, vamos falar de DJ Moore, que enfrenta a difícil defesa, incrível defesa, né? Vamos falar assim, do San Francisco 49ers, que é a sexta que menos cede pontos aos wide receivers até aqui. Mas, cara, o principal ponto para mim aqui, além da defesa do 49ers, óbvio que a gente está analisando o confronto, é o Baker Mayfield. Cara, apesar do volume de jogo aí do nosso queridíssimo DJ Moore, o cara não tem conseguido produzir muito fantasy. O Baker Mayfield simplesmente tem sido o Baker Mayfield. E o DJ Moore não é mais aquele cara que a gente tinha em mente no fantasy, né? Que era um cara produtivo, um cara ali consistente no fantasy futebol, como já foi. Então é um cara que depende muito de matchup, e essa semana não é um matchup favorável. Deixa eu pegar aqui a estatística, são apenas 28,8 pontos em média aí para os wide receivers, e olha que o Fortnite já pegou times difíceis aí, que tem bastante recebedores bons, como a gente tem geralmente 3 ali a 4 recebedores, então a gente já dividindo em média aí, dá muito pouco para o DJ Moore. Não acredito que vai ter uma boa semana. Mas o principal ponto que eu queria destacar aqui é o querido Baker Mayfield, que não tem feito dele um bom jogador para essa temporada. Quanto mais uma semana difícil. O famoso cemitério de wide receiver 1, né? O Baker Mayfield. E o DJ Moore era um cara que a gente sempre via nas últimas, sei lá, 2, 3 temporadas. Tipo, aquele cara que era um piso muito sólido, né? Tipo, tu sempre sabia que ele ia te entregar ali um cara consistente, pô. 20. Tipo assim, toda semana tu sabia que ele ia ser um wide receiver 2 consistente. Ele não ia explodir pra ser um top 10, um top 8, mas era sempre ali um 17, 15, por ali. Porque ele tinha sempre muita recepção, sempre conseguia um bom número de jardas. Ele sempre teve um problema com touchdowns, né? Também é um meio que alérgico a touchdowns. Alérgico, tem. Ele sofre dessa alergia a touchdown. Ele sofre com esse problema. E sempre teve um target share ali alto de 30%, 32%, 33%. Essa temporada tá em 23%, cara. É pouco pra ele, né? Pra um cara que, tipo, não marca muitos touchdowns e sempre viveu de muitas recepções e de volume de jogo. Você vê um cara desse com 23% de touchdowns, então 26% de targets, é complicado. Não dá pra gente esperar. Um cara que basicamente vai ser dependente de touchdown aí pra semana, e como a gente acabou de afirmar, é alérgico ao touchdown, então provavelmente. E não é culpa dele, né? Como tu falou, é culpa do Baker. 99% não é culpa do Baker. Vou botar 1% na culpa dele, porque não joga sozinho, mas, pô, maioria do. Pra ter noção, a maior pontuação dele no Fantasy esse ano foi 13,3 até aqui. É difícil demais. Não tem quebrado essa barreira aí, tá uma semana bem complicada. É isso. Eu trouxe o Drake London como a minha dica de confronto complicado. Não vou dizer de City, porque não é isso, mas um confronto complicado essa semana. Primeiro porque pega o Tampa, que é uma das melhores defesas da liga, né? É uma defesa forte, até contra o wide receiver tá ali meio que mais ou menos no bolo ali e tudo mais. Mas se você for pegar os jogos, né, tipo, não teve nenhum wide receiver contra a Tampa ainda que teve um jogo de 80 jardas, por exemplo. Olha, o Chris Olave teve 80, exatamente 80. Foi o wide receiver com mais jardas contra a Tampa na temporada.
Sid Lamb não teve, Michael Thomas não teve, o Lazar nos Packers não teve. Semana passada ninguém nos Chiefs também teve 80 jardas. Então, assim, é uma defesa com forte, difícil de você ver um wide receiver sobressaindo muito. E tem um outro problema também pro Drake London, é que talvez, um problema entre aspas, né? Porque talvez, bem possível que o Kyle Pitts não jogue, né? Ele 2 treinos seguidos aí que ele não tá participando. É bem possível que ele não jogue. Pode ser bom em questão de target, mas pode ser um problema porque o foco da defesa vai todo para ele, porque já não vai ter o Cordell Patterson, que tá fora. Se não tiver o Kyle Pitts, não tem mais ninguém naquele ataque, basicamente. Então, todo mundo vai estar de olho no Drake London nesse jogo aéreo aí, no Mariota, que não inspira muita confiança. Tá até fazendo uma temporada bem ok, mas não inspira confiança. Então, não sei se vale a pena uma aposta tão alta no Drake London essa semana. Passando para os Tyrants agora, vamos falar de Tyrants que tem bom confronto nessa semana aí. Eu ia falar, cara, até tinha colocado aqui para falar do Logan Thomas, mas eu vou falar do Dallas Goedert, porque o confronto dele é melhor. Eu resolvi pular o muro aqui em cima da hora, eu vou falar de Dallas Goedert, mas do Logan Thomas também vai pegar a defesa do Titans, que é a nona, se não me engano, deixa eu ver aqui, Titans, nona defesa que mais cedeu pontos para os Tyrants, mas o Dallas Goedert vai pegar simplesmente a defesa do Cardinals, que é segundo aí, que mais cedeu pontos para Tyrant nessa temporada. 20 pontos de média aí, coisa beça para Tyrant. Dallas Goedert tem um impacto naquele ataque do Eagles, né, que tá bem, o Jalen Hurts tá bem ali. A Arizona que tá com terceira, mas na nossa que tá como segunda, então eu vou confiar na nossa aqui. Segunda que mais cede jardas para os Tyrants, quarta que mais cede touchdowns. Para mim, o Dallas Goedert tem tudo para ter uma boa semana, um confronto bom aí para ele. Então, fica uma dica dupla aí. Logan Thomas e Dallas Goedert tem tudo para ter um caminho fácil aí para essa semana 5. Boa. Eu trouxe o Tyler Conklin como a minha opção de um possível bom jogo nessa semana, o Tyler Conklin do New York Jets, que vai pegar o Miami Dolphins, né? A defesa do Miami, a gente já falou sobre a defesa do Miami, a questão de estar cedendo pontos. Apesar de ser uma defesa boa, tá? É uma defesa boa, mas é uma defesa que está cedendo pontos, né? Tipo, muito pela questão de, às vezes, alguns jogos difíceis, outros jogos de estar na frente do placar, acaba cedendo muitos pontos e tudo mais, com times correndo atrás do placar e tudo mais. E o Tyler Conklin tem sido um cara bem consistente essa temporada, tá? Nos últimos 3 jogos aí dele são uma média de 62 jardas por partida, uma média de 5 recepções por jogo, que é uma média bem interessante para os Tyrants. A defesa dos Dolphins hoje é a 6ª defesa que mais cede pontos para os Tyrants no Fantasy. Talvez seja um jogo complicado para os wide receivers, possivelmente. A gente possa ver, tipo, um jogo mais pesado para o receiver, e eu acho que talvez o Zach Wilson procure muito o Tyrant, que tem que fazer uma temporada boa, sendo um cara consistente, né? Então, eu acho que pode ser um bom jogo pro Tyler Conklin nessa semana. Falando de dica agora de quem vai ter um caminho difícil essa semana aí, eu resolvi trazer o Dalton Schultz, apesar dele não ter tido boas semanas aí desde a semana 1, né, que ele foi bem, justamente porque esse é o jogo que teremos, enfim, Dak Prescott de volta aí, possivelmente, se nada acontecer até lá. Mas só que o confronto é péssimo pro Dalton Schultz. Simplesmente a pior defesa contra os Tyrants, melhor defesa, né, no caso, contra os Tyrants. Seria apenas 5.4 aí. Se alguém tá pensando em reativar o Dalton Schultz para essa semana, acho que não é uma boa semana. Talvez na semana que vem, dependendo do confronto aqui, que é contra Philadelphia Eagles. Deixa eu ver onde é que tá o Eagles aqui na tabela. Eagles. Tá no meio de tabela aqui. 21º. Tá no meio de tabela aqui, 21º. Talvez seja, mas essa semana com certeza não é. Apesar da primeira semana com 13 pontos aí, sendo 7 recepções e 62 jardas, eu acho que Dalton Schultz pode esperar mais uma semana aí na sua... Talvez no seu banco, se você precisar de tight end, ou nessa phrase, se você já tiver um tight end ok aí. Acho que Dalton Schultz tem um belo de um caminho aí, mesmo com a volta do Dak Prescott.
Voltando de lesão também, né? Na semana passada não fez nada. E agora tem muita gente do Dallas, né? Além do Sid Lamb, tem o Noah Brown, Voltou tem o Michael Gallup, Michael Gallup, o Pollard lá sempre recebendo uns passes. Eu acho que ele vai entrar naquele bolo daqueles tight ends, tipo, que são bons, mas são bem 880 dependente de touchdown, né? Eu acho que vai ser muito isso. E é o caso do que eu vou falar também, que é o Pat Freiermuth, do Pittsburgh Steelers, vai pegar nada mais nada menos que o Buffalo Bills, que tu já fala Buffalo Bills, já sabe que é um confronto complicado para todo mundo no ataque. Então, assim, a segunda defesa que menos 7 pontos para tight end. Nessa temporada, nenhum tight end contra o Buffalo chegou à marca de 40 jardas. Ninguém fez touchdown. Então, assim, nem o Mark Andrews, tá? O Mark Andrews, na semana passada, teve o pior jogo dele na temporada. 15 jardas, 2 recepções pro Mark Andrews apenas. Não é um confronto fácil pegar o Buffalo. Tá com um QB novo, né? A gente tá numa dúvida, a gente não sabe de fato o que vai acontecer, como é que vai ser essa questão aí dele com o Kenny Pickett. O Pat Freiermuth até fez um jogo bom na semana passada contra o Jets, 85 jardas, mas antes disso foram 2 jogos ruins. Assim, é bem 880, sabe? É bem, tipo, difícil da gente confiar num cara que foi bem, não tá que foi bem numa semana, achar que ele vai bem na próxima. Então, tipo assim, com um confronto muito difícil, talvez não valha a pena arriscar. Mas tá mutado o teu. Eu tô mutado aqui, tô falando por nada. E é isso, galera. Essas são as dicas de confrontos aí, melhores e piores confrontos da semana. Durante a semana a gente vai postar completo aí, mas a gente sempre posta 3 de cada, 3 de quarterback, 3 de running back, 3 de wide receiver. Mais as dicas de starting sit, então um conteúdo completaço pra vocês aí, porque não falta conteúdo aqui, surra de conteúdo. É isso. Falando de starting sit aqui, o Lorenzo mandou aqui, ó. Falando em Dino, tô colocando o Zap na titularidade de todas as minhas equipes, poder e defesa do Lions. Cara, ele jogou bem, cara, semana passada contra o Green Bay, assim, bem no sentido, assim, na medida do possível. Ele fez um jogo bem ok. Esse que é o problema. Eu não confiaria no poder da titularidade, o poder da defesa do Lions pra botar o Bailey titular, não, cara. Eu seguraria assim, a onda. E não tem recebedor, né, cara? Não adianta nada o cara jogar bem num time que não tem recebedor. Semana passada ele entrou no segundo quarto, não foi? Acho que foi. Tipo assim, ele foi bem, manteve o jogo competitivo, mas foi bem pra New England. Então, é isso que eu postei isso no Twitter falando disso hoje. Tipo, ele é um cara que... Ele é aquele QB que não vai explodir no fantasy, assim, pelo menos é o que a gente imagina, mas não é o cara que vai limitar os outros jogadores, assim, não vai limitar o ataque pra ser um ataque horroroso. Tipo, então assim, eu não fico com medo de botar eu não fico com medo de botar o Damian Harris ou o Ramondre Stevenson achando que o ataque não vai fazer absolutamente nada, que o QB vai, tipo assim, não vai conseguir fazer o ataque andar. Então, eu acho que, assim, o ataque vai andar e tal, eu acho que não vai conseguir, tipo, big plays, um jogo de 300 e poucas jardas, 3 touchdowns, que o New England deve correr muito com a bola, mas ele deve ser um cara que, tipo assim, numa jogadinha ou outra ali, consegue fazer o ataque andar. Mas pra o fantasy eu evitaria não, esquece. O nosso querido Zap, durante essa próxima semana aí, até ele me provar o contrário, eu evitaria. Não. Se ele for bem, até vira titular, meu irmão. Mas aí vai pro o novo Brady, pô. Novo Brady. todo ano é isso. Todo ano é isso, né? Até... Toda vez é isso. Vamos ver se historicamente já funcionou com vocês, pô. De repente funciona de novo. E é isso, rapaziada. Tô vendo algumas dicas aqui Aqui, deixa eu finalizar quando... Tem 2 aqui interessantes pra gente fechar. O Heitor mandou aqui. Cooks poderá ganhar valor nesse ataque do Houston? Cara, o primeiro jogo dele que foi bom na semana passada, fez um touchdown e tal, mas assim... eu acho o contrário, eu acho que ele, pra mim, ele é dica de venda. Não, eu também acho. Assim, eu esperava mais do Davis Mills. Todo mundo esperava mais do Davis Mills, tá? Ele terminou a temporada ano passado jogando bem, fazendo bons jogos, de verdade, assim, tipo... Jogou bem o Davis Mills na temporada passada, mas assim, esse ano tá mal, de verdade, assim, tá jogando muito mal. Eu aproveitaria essa alta do Cooks pra vender, sinceramente. Eu tentei vender ele em algumas ligas que eu tenho, consegui vender em uma, eu acho, mas não espero muito mais disso do Cooks pra eu acho que hoje em dia ele vai ser aquilo de novo, tipo, no máximo um flex, um cara pra você usar numa buy, usar, tipo, numa situação de necessidade, é isso, tipo, não é aquele cara que você vai, assim, como ele sempre foi
tipo o DJ Moore, um wide receiver 2 confiável. O Brandon Cooks sempre foi um cara que, tipo assim, tinha 10 targets, 12 targets, 8, 9 recepções, sempre fazia números bons, independente do time, independente do quarterback. E ano passado ele foi bem também, só que o Davis Mills tá muito mal esse ano, infelizmente. Esse ano, claramente eles estão tancando, mentira. Muito difícil acreditar que o quarterback vai querer tancar pra draftar outro quarterback, né? Exatamente. Mas o cara é ruim mesmo, é isso. O Houston vai até QB no próximo ano. Então o cara é ruim, é isso. Pra fechar, vamos aqui com a pergunta do Paulo Henrique Marques Augusto Monteiro, nome grande, hein, meu querido? Nome de família imperial. Lindsay no Colts e Murray no Denver podem ser úteis? Cara, Léo, acho que não. Eu também. Nenhum dos dois. Também acho que não. Muito difícil. Eu acho. Jonathan Taylor deve voltar semana que vem. Inclusive, a gente não falou da troca até agora, né? Agora exatamente. Que eu liguei. Inclusive, Jonathan Taylor deve voltar semana que vem já, ou na próxima, se não voltar. Inclusive, por isso que eu troquei o Leonard Fournette pelo Jonathan Taylor. Consegui fazer essa proeza. Eu vou mandar essa lá no Twitter, vou perguntar. Manda lá. Se vocês acham que é uma troca passível de veto. Passível de veto. Não, já é. Porque tem muita gente que é muito contra veto. Muito contra, nem absurdos. Aí vamos ver se vai uma verdade, troca passível de veto. Tem essa doutrina aí. Essa doutrina... Tem gente que não veta a troca por nada, maluco. Pô, tipo assim, o cara decidiu, filho. Enfim, conseguiu roubar o Jonathan Taylor aí pelo Leonardo. Acabou com a liga, agora é rumo 2023. Maluco, não zica não, pô. Zica aí já era, pô. Não, nem quero zicar, porque eu pego ele na outra liga também, na vibe eu tô com ele. Eu já tomei uma paulada do Dani, 32 pontos do TJ Hawkinson, todo mundo do meu time jogou mal. O Edel jogou mal, o McLaurin jogou mal. Pô, fiquei boladaço. Enfim, cara, eu acho que Lindsay e Murray são caras que não vão ter muito impacto pro Fantasy esse ano. Lindsay subiu agora do Practice Squad. O Murray chegou agora lá em Denver. O Lindsay eu acho que 0. Com o Jonathan Taylor voltando na próxima semana, acho que 0. O Murray talvez, assim, pode fazer uma gracinha. Na semana passada ele jogou no Saints, fez até um joguinho aqui, fez um touchdown. Não vejo muita coisa, mas fez um touchdown. Talvez, por não ter mais o Javonte Williams, vai que o Melvin Gordon não joga bem. Então, assim, talvez possa, tipo, valer numa liga mais profunda. O Lindsay eu acho que não vale nada. É isso. Então é isso, rapaziada. 1h02 aí de podcast pra vocês, 3 agora. Tem algumas perguntas aqui ainda, mas senão vai ficar muito longo. Os jogos vão começar já da NFL. Exato. O jogo entre Colts e Broncos. Hoje é Cantley Sutton Day. É isso aí. Cantley Sutton Futebol Clube. Acho que é o único... Eu tenho o Michael Pittman também. Eu também tenho o Pittman na vibe. Então é isso. Então eu tô com medo do Pittman Sutton, hoje. Sutton e Pittman Futebol Clube. E é isso, rapaziada. Espero que vocês aproveitem as dicas dessa semana aí. Espero que dê certo pra vocês. Semana que vem estamos de volta. Sempre aqui no YouTube, gravando às 8 horas da noite da quinta-feira. Você ouvindo aí no podcast quando você quiser, quando tiver mais à vontade. Mas te convido a estar aqui com a gente no YouTube. Sempre é bom poder responder as dúvidas de vocês ao vivo aqui. Contribui muito para o nosso podcast. É isso. É isso, rapaziada. Um grande abraço. Matheus, estamos juntos mais uma semana aí. Valeu. Uma semana 6. Um grande abraço, rapaziada. Fique com Deus aí. Tamo junto.